A minha trajetória com o bairro do Flamengo Catete começa exatamente em 1970. Em 1970, eu começo a estudar na Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, aqui no centro da cidade, na Rua André Cavalcante. E, por conta das muitas amizades, eu conheci o Café Lamas, que era ainda na Rua do Catete. E passei a ser um frequentador assíduo no Café Lamas, porque os meus colegas todos frequentavam o Café Lamas. O Lamas, na época, era um ponto de reunião de estudantes, de jornalistas, de escritores. Então, ali começa meu vínculo afetivo com a Rua do Catete, com o bairro do Catete, com o bairro do Flamengo. Um pouco depois, com as obras do metrô, o Lamas muda para Marquês de Abrantes, mas eu continuo a frequentar o Lamas. Então essa foi a minha primeira ligação. Mas a partir daí eu comecei a conhecer o dia a dia da Rua do Catete, do bairro do Catete e do Flamengo. Não vim morar imediatamente aqui, eu fui morar em Botafogo, mas sempre com atividades vinculadas aqui. Um pouco depois eu me caso e vou morar em Laranjeiras. E tem a minha relação toda aqui com o bairro. Né? Um bairro em que eu buscava o Largo do Machado, era um ponto de encontro no Largo do Machado. O bairro tinha características que me agradavam muito. E eu tinha a ideia de vir morar aqui no bairro, que eu consigo no final da década de 80. No final da década de 80, eu venho morar aqui na Correia Dutra, esquina com Praia do Flamengo, e intensifica a minha relação com o bairro. Mas a percepção que eu tenho do bairro é que ele é um bairro que guarda algo de subúrbio, guarda algo nas relações pessoais. Você tem algo fantástico aqui nesse bairro, que é um bairro que tem toda uma estrutura de serviços, de escola, enfim, é bem servido nisso. É um bairro que, agora que eu sou idoso, com atendimento a idoso bom, mas também um bairro juvenil, né? com o Museu do Catete, com o Museu da República, com vários bares, enfim, mas sobretudo porque tem o Aterro do Flamengo. O Aterro do Flamengo é uma experiência de democratização da cidade. É um espaço democrático, é um espaço amplo, em que acontece de tudo que você possa imaginar no Parque do Flamengo. Eu sou um assíduo frequentador do Aterro do Flamengo, do Parque do Flamengo, que é uma joia rara dessa cidade e que é muito bem aproveitado pelos moradores do bairro do Catete e do Flamengo. O bairro, como eu digo, ele cresceu muito nesses últimos 15 anos, né? Mas é um bairro sociável, carinhoso, e um bairro que passou a competir com Copacabana com a questão de uma população idosa, da qual eu estou mais sensível, né? E como eu sou um frequentador do Parque do Flamengo, outra coisa que me anima muito são as várias comunidades de pessoas que têm cachorros ou gatos, mas sobretudo quem tem cachorro, que se criam grupos afetivos muito grandes. E o Lamas funcionava 24 horas por dia, ele rodava, né? Ele deixou de funcionar 24 horas por dia depois que ele fechou aqui na Rua do Catete e passou para Marquês de Abrantes. Mas era um ponto em que, na época, a cidade tinha poucos bares, poucos restaurantes, era um ponto de convergência da intelectualidade, da juventude, sobretudo de jornalistas e de escritores, e que fazia com que a noite do Lamas fosse muito frequentada, porque se você queria ter informações, ia ao Lamas, porque no Lamas você tinha informação e muita diversão. A pior lembrança talvez seja o último dia do Lamas na Rua do Catete. É a pior lembrança. É que eu acho ruim a estrutura sobre dias de muita chuva na Rua do Catete, em que eu já sofri algumas vezes ficando preso na Rua do Catete. É o pior. Eu nunca tive experiências negativas aqui. Nunca tive, já ouvi falar em experiências negativas, eu nunca tive desde 1988 no bairro, eu nunca tive experiências negativas, nem eu, nem minha família. Juventude muito importante no bairro, que convive com essa boa estrutura aqui do bairro. E como professor, uma lembrança boa é que aqui na Rua H. Coutinho tinha um colégio chamado Wakigawa,
no curso, e era um colégio que se abria para ser um ponto de encontro em que se formou associações de moradores, em que se levantou várias demandas para a cidade do Rio de Janeiro, e que esse colégio acabou há alguns anos, mas foi muito importante, e eu quero lembrar com uma lembrança muito positiva, sobretudo para a cidadania, que fazia com que o bairro ficasse melhor. E eu fico feliz que o Castelinho, que foi uma das questões que, no meu passado, eu lutei pelo tombamento e desapropriação do prédio, cumpra essa finalidade tão importante. Porque juntar histórias de vidas é juntar a história de uma nação.